E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 14. E nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre potência elétrica. O que é a potência elétrica? Potência elétrica ela é a medida da variação de energia ou trabalho executado pela energia dentro de um determinado intervalo de tempo. Como unidade de medida estabelecida pelo sistema internacional é utilizado o watt, abreviado pela letra W. 1 watt de potência é o trabalho realizado durante 1 segundo por 1 volt de tensão para movimentar uma carga de 1 coulomb. Como 1 coulomb por segundo é 1 ampere, a potência em watts é igual ao produto da tensão vezes a corrente. Daí a fórmula de cálculo da potência. Potência é igual a V vezes I, onde P é a potência, V é a tensão e I é a corrente. Quando a gente aplica uma tensão no terminal de um resistor, por exemplo, haverá circulação de corrente e também uma perda, ou seja, vai se gastar parte dessa energia. E essa energia o resistor gasta transformando ela em calor, ou seja, transforma energia elétrica em energia térmica. E esse processo de transformar energia elétrica em energia térmica chama-se de efeito Joule. E também é definida como potência elétrica. Quanto mais potente for, mais potência tiver o resistor, maior será a capacidade dele de transformar energia elétrica em energia térmica. A potência elétrica dissipada por um condutor ela é definida como a quantidade de energia térmica que passa por ele durante uma quantidade de tempo. Dessa forma, a gente pode escrever a seguinte fórmula: delta energia sobre delta tempo é igual a P, que é igual a tensão vezes corrente. Abreviadamente, se usa a fórmula P igual a V vezes I, onde a tensão vezes a corrente. Assim como ocorre com a tensão, com a corrente e com a resistência, existem os submúltiplos e os múltiplos. Para os múltiplos nós temos o kilowatt, que equivale a 10 elevado ao cubo, ou 1000. Então se você tem um equipamento que consome 1000 watts de potência, você pode abreviar para kilowatts. Lembra que K vale 1000? Tem o megawatt, que equivale a 10 elevado a sexta. Então se você tiver um equipamento que consome 1 milhão de watts, você não vai falar 1 milhão de watts, você pode abreviar 1 megawatt. E temos o submúltiplo mais utilizado é o miliwatts, que é igual a 10 elevado a menos 3 ou 0,001 watts. Então você pode abreviar de 1 miliwatts. Assim como ocorreu para a lei de Ohms, eu mostrei aquele triângulo para cálculo de resistência, tensão e corrente. Para a potência, nós também temos esse triângulo da grandeza aqui, ó. A fórmula básica é essa aqui: P, potência é igual a tensão vezes corrente. Mas eu também posso encontrar outros valores. Eu sabendo o valor da potência e sabendo o valor da corrente, eu posso descobrir a tensão. Basta eu dividir a potência pela corrente. Assim também posso descobrir a corrente dividindo a potência pela tensão. Quando um número está sobre o outro, é uma divisão. Quando está do lado do outro, é uma multiplicação. Então, se eu quero saber a potência, eu multiplico a tensão pela corrente. Se eu quero saber a tensão, eu divido a potência pela corrente. Se eu quero saber a corrente, eu divido a potência pela tensão. Então, fica bem mais fácil a memorização você utilizar esse triângulo aqui. Eu vou deixar para download aí na descrição do vídeo, tá? Para exemplificar o uso da fórmula de cálculo de potência, vamos calcular a corrente desse televisor aqui. Eu tenho na etiqueta as informações de tensão de trabalho, frequência de trabalho e potência de trabalho do equipamento. Vamos para como é fácil como é que a gente faz para descobrir a corrente de trabalho desse equipamento aqui? Utilizando a fórmula, se eu quero saber a corrente, eu vou ter que dividir a potência pela tensão. Como é um aparelho que tem entrada automática, seleção automática, que vai de 100 a 240 volts, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai se basear com a tensão nominal da rede. Qual é a tensão nominal da rede? Se for 110, a gente pega a tensão nominal que é 127. Então o que é que eu fiz o cálculo aqui? Corrente é igual a potência sobre a tensão. A corrente é igual a 150, porque a potência é 150 watts. E qual é a minha tensão nominal? 127. Então, eu dividindo 150 por 127,
a corrente vai ser igual a 1,18 amperes. Por que é legal essa fórmula? Por exemplo, eu tenho um equipamento, um motor que eu vou ligar e eu preciso dimensionar o disjuntor que eu vou utilizar nesse motor. Mas se não tiver informada a amperagem na etiqueta do motor, mas está escrito a tensão e a potência de trabalho dele, eu fazendo o cálculo eu consigo descobrir a corrente e o consumo do motor. Dessa forma eu sei qual a amperagem do disjuntor que eu vou utilizar. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando de como utilizar essas fórmulas aqui, tá? Se eu tivesse na etiqueta somente informação de corrente de trabalho e potência de trabalho, eu poderia descobrir a tensão de trabalho do aparelho. Basta usar, fazer o que? Como se eu quero saber a tensão, eu ia pegar a potência, dividir pela corrente, aí eu ia descobrir a tensão de alimentação do aparelho. Ou seja, já facilita muito, né? Se tivesse apagado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica, como eu falei anteriormente. Ou seja, quando você passa uma corrente, por exemplo, em um condutor, aquela resistência, por menor que ela seja, vai tender a aquecer o condutor. Quanto maior for a corrente, maior será o aquecimento desse condutor. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ligar um equipamento pesado em um fio que não tinha o dimensionamento correto para alimentar esse equipamento. Você vai perceber que o fio vai tender a começar a aquecer, e se a corrente for muito grande, o fio vai aquecer de tal forma que vai acabar pegando fogo. Por quê? O efeito Joule sobre o fio está agindo de tal forma que ele vai ter que dissipar aquela energia que ele está retendo de qualquer forma e transformando em calor. Esse efeito térmico produzido pela geração da potência pode ser aproveitado de muitas formas. Hoje ele é utilizado em muitos equipamentos como chuveiro elétrico, aquecedor, secador de cabelo, ferro de engomar, etc. Porque esses dispositivos eles são construídos basicamente por resistências que, alimentadas convenientemente, produzem calor pela ação do efeito Joule. Isto é, quando percorridos por uma corrente elétrica, transforma energia elétrica em energia térmica. Se a gente comparar a temperatura de uma lâmpada de 40 com uma de 100, a gente vai verificar que a segunda lâmpada ela vai funcionar com uma temperatura muito maior. Por quê? Porque o filamento da segunda lâmpada ela vai apresentar uma oposição maior, ou seja, uma resistência maior à circulação da corrente. E isso vai produzir muito mais calor do que é produzido pela lâmpada de 40, que tem uma resistência menor à passagem da corrente. Daí a gente conclui que a lâmpada de 100 ela trabalha muito mais do que a de 40 no mesmo intervalo de tempo, porque apresenta uma resistência muito maior uma do que a outra. Para circuitos resistivos, existem duas fórmulas auxiliares, derivadas daquela fórmula básica que a gente viu anteriormente. A primeira, que é P igual a R vezes I ao quadrado, e P igual a tensão ao quadrado sobre R. Para a gente entender o uso dessa fórmula, vamos tomar como exemplo agora um chuveiro elétrico, tá? Que nada mais é do que uma resistência elétrica. Antes da gente iniciar, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês que é muito importante quando a gente faz cálculos em circuitos resistivos. Em um resistor, a potência elétrica ela é diretamente ou inversamente proporcional à resistência. Olha que a gente estudou isso em associação de resistores. Você acha que é o quê? Porque se a gente olhar essa fórmula aqui, a gente vai ver que ela é diretamente proporcional à resistência. Mas se a gente olhar essa aqui, ela é inversamente proporcional. Vamos entender bem isso? Então vou responder a sua pergunta agora. A resposta é depende. Depende de quê? De dois fatos. Primeiro, se a gente conseguir manter a corrente do circuito constante, ela é diretamente proporcional à resistência. Assim, quanto mais resistência, teremos mais potência. Neste caso, a gente utiliza essa fórmula daqui. Agora, se a gente conseguir manter a tensão no circuito constante, ela é inversamente proporcional à resistência. Assim, quanto mais resistência, menos potência a gente vai ter. Aí no caso a gente utiliza essa fórmula aqui. Ou seja, resumindo,
Para a mesma corrente, a potência é diretamente proporcional. E para a mesma tensão, a potência é inversamente proporcional à resistência. Vamos entender isso mais pra frente agora? Então, vamos voltar aqui, para a gente entender bem isso, vamos voltar agora àquele circuito do chuveiro. Um chuveiro elétrico nada mais é, como eu falei, de uma resistência que converte energia elétrica em energia térmica. A corrente passa por ele, o filamento, a resistência aquece, a água passa por ele e rouba o calor dela. É assim que funciona o chuveiro. Então, nesse circuito, a gente tem dois pontos, o ponto A e o ponto B. No ponto A, a resistência é menor e no ponto B, a resistência é maior. Agora eu torno a perguntar a vocês, nesse circuito aqui, eu vou esquentar mais a água com a resistência menor ou com a resistência maior? A outra pergunta é, e nesse circuito, a potência é diretamente ou inversamente proporcional à resistência? A resposta é muito simples. Quando a gente muda a chave entre os pontos A e B, o que a gente altera aqui nesse circuito é a resistência e não a tensão de alimentação. Lembra que eu falei anteriormente? Se a gente mantém a tensão constante, ela é o que? Inversamente proporcional à resistência. Então, nesse caso, quanto maior a resistência, menor a potência. Se nesse caso aqui a gente conseguisse manter a corrente constante, aí sim ela seria quanto mais resistência, mais potência. Como aqui a gente só consegue manter a tensão constante, porque quando você mexe aqui entre os pontos A e B, você altera a resistência, você não altera a tensão. Se a tensão for 220, por exemplo, no seu caso, a tensão vai se manter 220, você só vai alterar o valor da resistência, ou seja, a tensão vai se manter constante, então isso aqui ela é inversamente proporcional ao valor da resistência. Assim, quanto maior é a resistência do circuito, menor é a potência de dissipação, ou seja, menor é o efeito Joule. Então, neste caso, aí no ponto A a gente vai ter a menor resistência e a maior potência, ou seja, é onde o chuveiro esquenta mais. E no ponto B a gente vai ter a maior resistência e menor potência, é onde ele esquenta menos. No ponto A, que eu terei menor resistência e maior potência, aqui se refere ao inverno do chuveiro. E no ponto B, que eu tenho a maior resistência e menor potência, ela se refere ao verão. Porque no chuveiro vocês vão ver lá em cima só inverno e verão. Então, o que é que a gente altera quando a gente muda aquele botão de cima? Aqui, ó, somente a resistência. Aí você me pergunta, pô, mas se a resistência maior não deveria esquentar mais do que a menor resistência? Poderia se a gente conseguisse manter a corrente constante. Lembra como eu falei anteriormente? Se a gente conseguir manter a corrente constante, a gente tem a potência é diretamente proporcional à resistência. Mas como aqui a gente não consegue manter a corrente constante, e sim a tensão constante, a menor resistência esquenta mais e a maior resistência esquenta menos. Acho que deu para vocês entenderem mais ou menos o que é potência elétrica e como ela se comporta. Então, foi uma aula rapidinho aqui, pessoal, só para falar um pouquinho sobre a potência elétrica, para a gente dar seguimento no nosso curso. Na próxima aula, a gente vai dar início ao estudo de outro componente. A gente já estudou aqui os resistores e todos os parentes próximos dos resistores. E agora a gente vai partir para um novo componente, que são os capacitores. A gente vai ver o que é um capacitor, os tipos de capacitores existentes, como identificar a polaridade e todas as outras características que envolvem esses componentes. Beleza? Então agradeço a todos aí que estão acompanhando o curso. Espero que continuem gostando. E a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos aí, valeu! Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.